Vamos orar para que o Senhor venha abrindo os nossos ouvidos, abrindo os nossos olhos espirituais, para que a gente possa compreender a palavra de Deus que vai ser ministrada nessa noite. É uma palavra forte. O tema dessa palavra é: com Deus tudo pode mudar. Quando tudo parece perdido, Deus ainda tem a palavra final. Convido os irmãos a abrirem a palavra em Isaías, no capítulo 38. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Isaías 38, do 1 ao 6. As crianças estão liberadas para o ministério infantil, amém? As professoras também estão liberadas para ir para a salinha. Ministério infantil, vamos lá. Tem uma linguagem própria para as crianças, é muito importante o culto infantil. Vem, Senhor. Vem, Senhor. A palavra do Senhor diz assim, preste muita atenção, é maravilhoso esse texto. Naqueles dias, Ezequias, o rei Ezequias, ele ficou doente. Mas olha como começa, naqueles dias. O que a Bíblia diz aqui naqueles dias? Naqueles dias que ele tinha acabado de vencer uma batalha ferrenha contra o rei Senaqueribe. Um rei muito mais poderoso do que Israel. E o Senhor então deu graças, e naquele mesmo dia 182 mil soldados foram aniquilados por Israel, pela mão do Senhor. Então naqueles dias o rei Ezequias, ele estava comemorando uma grande vitória. E olha o que Isaías escreve. Ele ficou doente. Estava comemorando e ficou doente. E mais, à beira da morte. Aquela doença não era uma doença simples, não era uma influenza qualquer. Era uma doença que poderia levá-lo à morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele tinha uma palavra de Deus para o rei Ezequias. E ele disse, o profeta Isaías chegou até o rei e disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Uau! Você não se recuperará. Meu Deus! Levar essa mensagem de Deus a alguém é complicadíssimo. Você chegar na casa de alguém que está doente e dizer: olha, Deus manda te dizer que você vai morrer. Você não vai se recuperar. Foi exatamente isso que Deus mandou Isaías dizer ao rei Ezequias. Ezequias então, ele virou o rosto para a parede. E ele orou ao Senhor. Orou dessa maneira: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Ezequias era um homem bom, era um rei fiel. Ele tinha uma devoção sincera ao Senhor, e ele disse isso em oração: e tenho feito, Senhor, o que tu aprovas. E Ezequias então chorou amargamente. Chorou muitíssimo. Em outras versões, chorou copiosamente. Já tinha uma sentença ali de morte para o rei. No verso 4. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Deus ouviu a oração de Ezequias e mandou que o profeta voltasse lá. E veio novamente a palavra do Senhor a Isaías. E ele disse:
vá dizer a Ezequias, Deus falando com ele, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, eu ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Nosso Deus é um Deus que tem ouvidos e ouve, Ele tem olhos e vê, e Ele fala mais, acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria, eu defenderei esta cidade. Queria que você meditasse alguns momentos nesse texto, é maravilhoso. A palavra que o Senhor trouxe é uma palavra forte, uma palavra que falou muito comigo. E eu tenho certeza que o Senhor mandou que eu trouxesse essa palavra hoje para alguns de vocês. Talvez não seja para todos, mas aquele que se identificar é para você essa palavra. Tem uma canção, vou pedir para o pastor Davi cantar para a gente, quando tudo diz que não. A tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. Parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só. Eu sei que não. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer, Deus do impossível. Olha que coisa maravilhosa. Deus do impossível não desistiu de você, de mim. Prevalecer, Deus do impossível. Sabe, todos nós aqui, sem exceção, Ricardo, todos nós passamos por momentos em que parece que a nossa história chegou ao fim, que o mar não vai se abrir. Você já passou por situação assim ou está passando? Sabe como? Quando vem um diagnóstico médico dizendo, olha, quando nós temos uma perda muito importante para nós, uma morte de alguém, quando nós temos uma crise familiar, um divórcio, uma separação, um filho que está fora do caminho do Senhor, um filho que, uma porta que se fecha, desemprego, um negócio que faliu, um sonho interrompido. Todos nós passamos por momentos em que parece que a nossa história chegou ao fim. E a Bíblia aqui, nesse trecho que nós lemos, Isaías, ela nos ensina que enquanto Deus estiver no controle, há esperança. Enquanto Deus estiver no negócio, há solução. Nenhuma situação está definitivamente encerrada. Olha que coisa linda. Não há abismo tão profundo que o amor de Deus
não seja ainda mais profundo. Não há abismo mais profundo em que o amor de Deus seja ainda mais profundo. A vida desse rei, do rei Ezequias, que acabamos de ler, ela prova exatamente isso que a gente está dizendo. Ele havia experimentado uma das maiores vitórias que Israel tinha conhecimento. O rei da Síria, poderoso, Senaqueribe, mas logo ele recebeu uma notícia devastadora. Vamos lembrar lá, Isaías 38, verso 1, na segunda parte do verso. Deus falando para ele: põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Olha a notícia que ele recebe. Humanamente ali, para Ezequias era o fim. Mas uma coisa interessante, Deus ainda não havia escrito o último capítulo da vida daquele rei. Então nós vamos aprender aqui, eu vou tirar alguns pontos aqui dessa passagem, vou enumerá-los para ficar mais fácil para a gente guardar, e nós vamos meditar sobre isso. O primeiro deles: as más notícias fazem parte da nossa vida. Quem aqui já recebeu uma má notícia? Levanta a mão, só para eu saber. E é assim que começa o texto. Naqueles dias de vitória, Ezequias ficou doente e quase morreu. E veio o profeta e deu aquela notícia para ele. Então, grandes vitórias que a gente tenha, elas não eliminam futuras batalhas. A vida cristã, ela não é ausência de problemas, mas ela é a presença de Deus nos problemas. Lembra que Jesus disse lá em João 16:33, neste mundo vocês terão muita paz, muita tranquilidade, muitas rosas, muitas flores. Não. Jesus diz assim, neste mundo vocês terão aflições. Isso está em João 16, verso 33. Então a vida cristã, como eu disse, não é ausência de problemas, mas o contrário, ela é a presença de Deus nos problemas. Servir a Deus não nos torna imunes do sofrimento. Ser cristão não quer dizer que nós não teremos problemas. Ezequias, ele era fiel, nós lemos aqui, ele era obediente, nós lemos aqui. Ele foi um reformador espiritual da sua época, um avivalista, um homem de oração, mas mesmo assim ele ficou doente. Mesmo assim aquela doença era para a morte. Então, amados, a diferença entre o cristão e o não cristão e o incrédulo, o crente e o não crente, não é ausência de sofrimento. Não é ausência de sofrimento, mas é a presença do Senhor no sofrimento, durante o sofrimento. Aí tem aquela canção, Davi, que fala assim, que quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova. Está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova. Olha que coisa. Cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não. A cruz, mas segue até o E se cair? Olha que coisa. Deus dá ordem para os seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. E se espinhos? O que eu vou fazer? Os braços de Jesus. Então, queridos, não estranhe quando a luta chegar.
A luta não significa abandono, a luta pode ser uma preparação. Então esse foi o primeiro ponto que nós falamos, que as más notícias fazem parte da vida do cristão. O segundo ponto é que toda crise que nós passamos nos convida a colocar a nossa vida em ordem. Não foi esse o recado do profeta? Põe em ordem a sua casa. No verso 1 ainda de Isaías 38. Coloque em ordem a tua casa. Essa crise, ela vai nos convidar a arrumar a nossa casa. Sabe, a pergunta importante para essa noite não é: você está preparado para viver? Não. A pergunta é: você está preparado para encontrar-se com Deus? Hebreus, capítulo 9, verso 27. Vai dizer que nós morremos uma vez só. E assim que morremos, nós vamos enfrentar o julgamento final. Sabe aquela ideia de que eu já estou na terceira, quarta vida, não sei o que? Isso aí é história terrível. História do diabo. Porque isso invalida a morte de Jesus na cruz por nós. É uma vez só que nós morremos. Olha que Hebreus fala, que o autor de Hebreus escreve: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. O que eu aconselho a cada um que está aqui nessa sala: não deixe para amanhã a sua decisão. O dia é hoje, o momento é agora. Organize a sua vida enquanto dá tempo. Então nós vimos que as más notícias fazem parte da vida de um cristão. Nós vimos que toda crise nos convida a colocar a nossa casa em ordem. Agora nós vamos ver a melhor resposta quando você recebe uma má notícia é a oração. No verso 2 e 3, quando o rei ele ouve aquela mensagem para ele, diz assim que Ezequias virou o rosto para a parede e orou. Ele virou, por que ele virou o rosto para a parede? Porque ele estava acamado, ele estava doente, era uma enfermidade de morte. Ele virou o rosto para a parede e ele orou. Agora observe bem o que ele não fez. Ele não reclamou. Será que nós vivemos reclamando? Ele não culpou a Deus. Quantas vezes eu já culpei a Deus: Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que isso? Por que aquilo? Ezequias não culpou a Deus. Ezequias não entrou em desespero, ele não deu um tiro na cabeça, puxou uma corda. Ele não entrou em desespero. O que ele fez? Virou o rosto para a parede e orou. Foi isso que Ezequias fez. Sabe, queridos, a oração muda quem ora. Repete isso comigo. A oração muda quem ora. A oração pode não mudar a circunstância, não muda Deus, mas ela muda quem ora. A oração, ela entrega o impossível nas mãos de Deus. A oração entrega o impossível para mim e para você nas mãos de Deus. A oração, ela abre um espaço para Deus agir. Abre espaço para o milagre. Você precisa de um milagre na sua vida? Ore. 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 Em 1 João, capítulo 5, verso 14 e 15. Diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Olha que confiança é essa. O quê?
se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. O nosso Deus tem ouvido e ouve. Diferentemente daqueles feitos de barro, feitos de gesso, de metal, de madeira, ele tem ouvidos, mas ele ouve. E no verso 15 fala assim: assim, se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Olha a certeza. Agora um recadinho para mim e para muitos aqui que estão andando ansiosos, preocupados. Você se enquadra nessa? Então, olha o que Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4. Filipenses 4, versos 6 e 7. Paulo fala assim, olha: não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Não andeis ansiosos. Queridos, chorar, choro. Chorar não é falta de fé. Ezequias, então, aqui no verso 3, na segunda parte, nós vamos ver que ele chorou muitíssimo, chorou copiosamente, chorou amargamente, ele chorou muito, Ezequias. Eu posso chorar, você pode chorar. Aliás, eu não sei se é a minha idade, mas eu ando muito chorão. Eu ando muito chorão. Deus nunca condenou as lágrimas, pastora, nunca. Lágrimas sinceras. Não pode ser lágrima de crocodilo, é lágrima sincera. Deus nunca condenou. Vocês querem ver que coisa linda? Tem um verso na Bíblia, é o verso mais curto da Bíblia e é um verso tão forte. Está lá em João, Evangelho de João, capítulo 11, verso 35. Olha o que fala esse verso da Bíblia. Eu sei de cor esse verso. Jesus chorou. Jesus chorou. Davi chorou. E como Davi chorou? Jeremias chorou. Ele era conhecido, ele foi conhecido, é conhecido até hoje como profeta chorão. Ele chorava por Israel, ele sabia o que viria, a desgraça que viria para Israel, e o povo não se ajeitava, não se arrependia. Jeremias chorou. Pedro chorou. Depois que ele negou a Jesus as 3 vezes naquela madrugada, teve um certo momento em que ele encontrou com Jesus, Jesus todo machucado, todo arrebentado. Pedro já tinha negado. Pedro lembrou, olhou para Jesus, Jesus olhou para ele e ele chorou amargamente. Pedro, as lágrimas dos filhos nunca passam despercebida para os pais, nunca. Eu tenho filhos, eu tenho netos, e quando um filho meu chora, eu não consigo não perceber. Eu tenho certeza que aqui aqueles que são pais entendem o que eu estou falando. E Deus, no Salmo 56, no verso 8, o rei Davi, ele fala assim, olha só que maravilha, as nossas lágrimas, elas estão registradas num livro. Registra tu mesmo, ele falando com Deus, o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão elas todas anotadas no teu livro? Aí a gente lembra daquela canção que diz assim, que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Choro Você crê? uma noite, Você crê mas nisso? a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. Diga
diga isso: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E olha só o que diz essa música: ainda que a figueira não floresça, Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na que vide, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira e minta, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, e o produto da oliveira minta. as más notícias, elas fazem parte da nossa vida. Toda crise nos convida a colocar a nossa casa em ordem. A melhor resposta para as más notícias é a oração. E agora, Deus ouve orações e vê lágrimas. Olha que coisa linda, que verso tremendo esse, o verso 5. Ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. Verso 5 de Isaías 38. Ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. Que frase maravilhosa. Deus, Ele ouve. Você fala com Deus, Ele ouve. Você clama a Deus, Ele ouve. E quando você chora, Ele vê. Ele se importa e Ele responde. Sabe, amados, talvez ninguém ainda tenha percebido a sua dor. Talvez lá na cozinha, talvez lá no banheiro, no quarto, sozinho, sozinha, no carro. Talvez ninguém tenha percebido sua dor, mas Deus viu. Deus viu. Talvez ninguém saiba da luta que você está passando, tem passado, mas Deus sabe. Deus sabe. Então, as más notícias fazem parte da nossa vida. Toda crise nos convida a colocar a nossa casa em ordem. A melhor resposta às más notícias é a oração. Deus ouve orações e vê lágrimas. E Deus pode mudar o cenário. Posso ouvir um aleluia? Deus pode mudar o cenário. A sentença de Deus para aquele rei, a primeira sentença de Deus para aquele rei era morte. Você morrerá. Depois ele ora, ele chora. E Deus então muda aquela sentença. Acrescentarei 15 anos na sua vida. O mesmo Deus que anunciou a sentença de morte, agora Ele anuncia a restauração. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Mas por que Deus fez isso? Porque Ele é soberano. Mas e se Deus não fizer? Ele continua soberano. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Como é que é isso, Davi? Se Deus fizer, Ele é soberano. Deus. Se não fizer, Ele é soberano. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo aquele Deus, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder
que atua em nós. A Ele a glória. Ele é Deus. A Ele a glória. Mas se não der, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, mas se não der, porque Ele é soberano. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Jeremias 32, 27. Lucas 1, 37. Pois nada é impossível para Deus. Deus deu vida, uma nova vida para Ezequias. Deus deu uma nova proteção, livrar-te-ei da Síria. E Deus deu um sinal tremendo. Nós não lemos aqui, está no versículo seguinte, que o relógio de sol do rei Acás voltou 10 degraus do tempo. Deus deu um sinal a Ezequias. Amados, quando Deus decide agir, Ele faz além do que nós pedimos, pensamos, imaginamos. Olhos jamais viram, mente nenhuma imaginou aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então as más notícias fazem parte da vida. Como eu falei no início, quem aqui ainda não teve uma má notícia, eu tenho certeza que 100% deve ter levantado a mão. E toda crise, ela nos convida a colocar a nossa casa em ordem, faz-nos pensar. Sabe, quando eu estava com o pescoço quebrado, literalmente quebrado, eu tenho 2 placas, para quem não sabe, 2 placas e 3 parafusos segurando o meu pescoço. Deus faz o impossível. Eu não sei por que eu falei isso, mas é isso. Ah, lembrei por que eu falei isso. Porque muitas vezes uma grande dificuldade faz com que a gente se aproxime de Deus. Sabe aquela frase que fala assim? Quando a gente não vai até o Senhor pelo amor, nós vamos pela dor. Às vezes precisa um filho, nos dá um grande problema para a gente buscar o Senhor, passar madrugadas acordado, orando. Quantos aqui já oraram por seus filhos na madrugada? Quantos aqui já fizeram 1 ano de jejum e oração pelos filhos? Sabia, Bia, que o seu marido deu muito trabalho para nós? E você também? Mas Deus é bom. Quantas madrugadas? Quantas madrugadas? Deus, Ele ouve as nossas orações, Ele vê as nossas lágrimas, Ele pode mudar cenário. E sofrimento é uma escola, é uma escola. Romanos 8, 28, olha que coisa linda que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 28. Pois sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Todas as coisas, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então a dor, PC, ela pode fortalecer a sua fé, a minha fé, a dor. A dor, ela pode aprofundar a nossa dependência de Deus. Sabe quando nós achamos que não dependemos de Deus, que eu faço porque eu sou bom? Então, a dor pode aprofundar a nossa dependência e nós percebemos que nós não passamos do cocô do cavalo do bandido. Nós dependemos completamente do Senhor. Completamente do Senhor.
A história então ela começa com: você vai morrer, e termina com: acrescentarei 15 anos na sua vida. Aleluia. Sabe, quem escreveu o último capítulo da vida de Ezequias não foi a doença. Quem escreveu não foi o medo. Quem escreveu não foi nem o profeta, foi Deus. Deus escreveu. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite, olha que interessante, entrado aqui por aquelas portas carregando um diagnóstico ruim, um diagnóstico médico ruim. Talvez você tenha entrado aqui numa crise financeira. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Diminui para mim essa luz. Eu vou repetir. Talvez você tenha entrado aqui por essas portas com um diagnóstico médico ruim. Você pode ter entrado aqui numa crise financeira. Você pode estar com dificuldades, grandes dificuldades em seus relacionamentos, seu casamento. Você pode estar com um filho com problemas, longe do Senhor, distante. Você pode ter entrado aqui numa tristeza profunda. Um sonho que aparentemente hoje você está entregando, está morrendo. Então essa mensagem que nós lemos de Isaías, capítulo 38, ela continua valendo hoje. Com Deus, tudo pode mudar. Enquanto houver oração, há esperança. Enquanto Deus estiver no controle, a história ainda não terminou.